Olá! Agora Hoje eu vou entrevistar uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que é advogada, foi procuradora do município, foi secretária de administração, foi procuradora da Câmara e ainda agora é uma empreendedora, uma grande mulher. Tem uma grande história de vida para nos contar e muitas coisas para nos ensinar. Vou chamar ela aqui. Esperar ela entrar. Vocês vão ficar apaixonados por ela. Uma querida, uma pessoa maravilhosa. Vamos ver se ela já viu. Meire, você tá vendo o meu convite? Já chamei você. Tá aí no meu convite. Qualquer coisa, me convida, por favor. Porque eu acho que às vezes o Instagram faz isso. Aí tá aparecendo que você não tá conseguindo participar. Tenta me convidar, por favor, Meire. Vamos ver. Aí. Deu certo? Deu. Tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Tá, João? Tô sim, tô. Bem, primeiramente eu queria agradecer. Agradecer sua disponibilidade em participar, sua prontidão em participar desse projeto. Agradecer o seu testemunho e também parabenizar. Parabenizar pelo exemplo de mulher, pelo Obrigada. exemplo de mulher empreendedora, de pessoa, de ser humano, de fé que você é. Obrigada. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque você é uma mulher que eu admiro muito e eu tenho certeza que Deus te colocou na minha vida, não foi à toa. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito com tudo isso. Eu também penso a mesma coisa. Você é maravilhosa, eu tenho certeza que Deus colocou você na minha vida por um propósito muito grande também. Sou muito feliz Com por isso. certeza. Com certeza. Então, então vamos lá, Meire. Eu vou perguntar um pouquinho da sua vida. E assim, fica à vontade em contar da sua maneira, do jeito que você puder nos relatar um pouquinho como foi sua infância, um pouquinho da sua história de vida para você nos ensinar, né? Porque é Tá uma bom. mulher guerreira. Então, a minha história é uma história muito bonita, porque eu nasci de uma família muito simples, né, uma família muito pobre, no interior de Goiás. E o meu pai, quando eu tinha 3 meses, a minha mãe faleceu. E aí o meu pai não tinha como, não tinha condições de criar 6 filhos. E aí ele saiu distribuindo os filhos entre os parentes para tentar ajudar ele, porque ele realmente não tinha condição. Ele era um caseiro de fazenda. E ele não tinha condição de criar os filhos. E eu super entendo ele, né? Porque às vezes poderia ser motivo de, ai, eu fui rejeitada. Não, não teve nada disso. Na verdade, ele queria uma criação melhor para os filhos. E aí ele me deu para uma família que na época era prima de longe dele. A minha mãe adotiva é uma prima bem distante dele. E ele me deu para essa família porque ele não tinha condição de criar. Porque minha mãe tinha falecido picada de cobra lá nessa fazenda.
E é importante frisar que esses 5 filhos, meus irmãos, não eram filhos da minha mãe, eram de outras mulheres, que o meu pai, à medida que ele ia separando, ele levando os filhos para outra mulher cuidar. Então, chegou num ponto que ficou muito difícil para ele, sozinho, como homem, cuidar desse tanto de filho. E aí ele me deu para uma família, né, que hoje é a minha família que eu tenho hoje. E essa família, ela me criou, né? Na verdade, quando eu cheguei na minha família adotiva, houve uma certa rejeição por parte do meu pai, mas do meu pai adotivo, porque ele já tinha 3 crianças. E a decisão de me adotar tinha sido só da minha mãe. Sim. Então, houve uma certa rejeição do meu pai, claro que eu também super entendo ele. Você já tem 3 filhos pequenos, você vai pegar uma criança que você não sabe como que vai ser. Então, meu pai rejeitou de início, mas eu ainda fiquei morando com ele durante 3 meses. Depois Mas desses é, 3 meses, eu vou fazer aham, com toda certeza dá para entender. Primeiro do seu pai biológico, né? Já vê que ele isso, é um super pai que ia levando tudo com ele. Aí ele uhum, perde a esposa e ainda com 6 filhos e você bebezinha. Então, acho que ele ficou sem saber o que fazer e, tipo, pensando na melhor criação dos filhos, né? com certeza, com certeza. E E aí, aí, quando eu cheguei na família adotiva, o meu pai adotivo, na verdade, ele falou: Olha, eu já tenho 3 filhos e minha mãe insistindo em ficar comigo. Aí eu morei com ele durante 3 meses com ele. E depois eles me devolveram pro meu pai de novo, lá na fazenda. Meu pai me devolveu. Só que minha ah, mãe chorou muito. E aí, minha mãe chorou muito e me trouxe de volta. Quando ela me trouxe de volta, na época, a funcionária da minha mãe também já tinha pego amor, eu já estava 3 meses com ele. E aí ela falou, não, eu vou cuidar dela. Até meu pai aceitar, ela me levou para casa da mãe dela, a funcionária da minha mãe, levou para casa da mãe dela para ela cuidar de mim, até meu pai assimilar aquela história de que eu ia morar com ele. E a mãe da funcionária era babá dos meus irmãos adotivos. Então, de 9 meses até meus 6 aninhos, eu morei com a babá dos meus irmãos, que eu chamava ela de vovó-mãe, ah, e, mas eu convivia com os meus irmãos como se fossem meus irmãos, e com os meus pais adotivos como se fossem meus pais adotivos. Eles só, no final do dia, eles buscavam meus irmãos, mas eu continuava lá. Só que houve a necessidade de eu ir para a escola, né? Tipo, e a família deles não tinha condição de me colocar na escola particular, né? A família da minha avó mãe. Meu pai sim. falou, não, eu vou levar ela comigo agora, eu vou colocar ela numa escola. Então, assim, Deus sempre foi providenciando o melhor para mim. Apesar de eu ter perdido a minha mãe muito cedo, as mãos de Deus sempre esteve comigo, porque aí eu comecei a ter, quem não tinha uma família, eu comecei a ter 2 famílias. Sim. E aí, e Duas aí, mães. né? E aí eu tinha, como se diz, para quem não tinha uma mãe, eu tinha 2 depois. E Sim. aí eu fui morar com eles, né? E cresci com os meus irmãos e sempre meu pai e minha mãe sempre me deram um tratamento sempre igual dos meus irmãos. Eu não tenho nada o que reclamar disso. E eu sempre sou, o interessante nessa história é que eu sempre soube que eu era uma filha adotiva, eu sempre soube que eu não era uma filha de sangue. E desde muito pequena eu entendi isso. Desde quando eu era muito criança, eles me explicaram: olha, você não nasceu da minha barriga, mas você é minha filha. E eu sempre Nas- entendi isso. Isso nunca foi um problema para mim. E convivi com isso normalmente. Que maravilha. Isso é, tipo, é a intercessão de Deus desde o início na sua vida, né? Com certeza. Com Colocar certeza. pessoas maravilhosas na sua vida e te Com certeza. proporcionando aí ter uma família grande, irmãos, e tá tudo junto e sentir também o amor da família pelo coração, né? Com E isso, certeza. que hoje isso é o mais importante, né? É o que a gente sente. Com,
Sim. Não, com certeza. E assim, duas famílias que me amaram muito, 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 muito. Me deram assim, hoje o caráter, né? Hoje a personalidade que eu tenho, tudo isso vem de um amor que eu recebi lá atrás, né? E uma vontade muito grande de crescer e ser um orgulho para eles. Eu sempre quis ser um orgulho para eles. Sim, eu até antes de te chamar, eu estava contando aqui, né? Sua trajetória, né? Como advogada, assessora da Câmara, né? Procurador de Procuradora do município, secretária também, né? De administração. administração. Eu estava falando aqui, uma grande mulher com pouca idade, 39 anos agora, e sempre batalhando, sempre buscando ser assim, ser uma dona, que as pessoas tivessem orgulho, a família tivesse orgulho de você e que você pudesse também ser uma grande mulher e se prover, né? Assim como acho que você teve exemplo da sua família, né? Da sua mãe, por exemplo. Com certeza, com certeza. E aí conta pra gente que daí você no meio disso, depois de advogada, fazendo parte do direito em todas as áreas, né? Em várias áreas, na Câmara do município, nesses setores também governamentais. Como que foi você, tipo, parar e empreender? Como que foi essa decisão, essa mudança? E é engraçado, Kelly, nessa história, é que é assim. Eu sempre fui muito ligada à moda, eu sempre gostei muito do mundo da moda. E engraçado que fala assim, ah, não, ela foi fazer outra coisa porque ela não deu certo, né? E não, no meu caso não foi assim. Graças a Deus, Deus sempre me colocou em lugares altos, né? Eu fui procuradora do município aqui da minha cidade, eu fui procuradora da Câmara Municipal, eu trabalhei num escritório de renome muito grande na capital de Goiás, que foi Goiânia. Então, assim, eu tinha uma carreira muito sólida na advocacia. Só que, juntamente com isso, eu sempre viajava com uma tia para São Paulo para ajudar ela a fazer compra para a loja dela. E ela tinha uma loja de roupa. E eu ia para ajudar. E nessas compras, eu acabava trazendo acessórios para mim, para o meu uso mesmo. E nisso, quando eu chegava dessas viagens, todo mundo ficava, ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo. E aí surgiu em mim uma vontade muito grande. Olha, quando eu for, eu vou estar trazendo para vender também. E aí eu comecei, mesmo advogando, eu comecei a vender em casa. Comecei a trazer semi-joia, comecei a trazer bijuteria e comecei a vender em casa. E dava para conciliar tranquilamente, né, a advocacia e aí surgiu a ideia de abrir a loja. Falei, ah, eu vou abrir uma loja. E aí eu abri a loja, que chama Yellow Acessórios. Eu tenho uma loja aqui na minha cidade. Mas e dava para eu conciliar tranquilamente com a advocacia. Só que chegou num ponto, eu fui participar de um curso em São Paulo sobre empreendedorismo. E nesse curso, eles perguntavam o que que faz seus olhos brilhar. E aí eu tive muita dúvida do que fazia meus olhos brilhar. Porque eu gostava de advogar, mas o que fazia meus olhos brilhar era empreender. E aí foi quando eu falei, não, eu vou para onde meus olhos brilham, que é a minha loja, né, que é minha empresa, meu empreendimento. E aí eu passei somente a empreender. E depois que eu passei somente a empreender, começou a dar muito mais certo. Porque quando eu ficava revezando entre a advocacia e a loja, acabava que eu não tinha muito tempo para fazer as duas coisas. Então eu fazia muito corrido. Então eu passei a me dedicar àquilo que realmente fazia meus olhos brilhar, que é a minha loja que eu tenho hoje. Ai, que maravilha, porque, tipo, apesar do seu bom gosto, né, que é maravilhoso, então eu imagino o sucesso que deve fazer aí na sua cidade. E aí, então, Graças a Deus. é muita coisa, né? E realmente a É, gente tem que fazer o que o coração da gente bate mais forte, né? isso. Aí eu comecei a focar naquilo que realmente fazia meu coração bater mais forte. Que maravilha. E daí,
Depois disso, você tem uma história. Aí, o que que aconteceu? Conta pra gente. Como que foi? Bom, Seus... eu vou contar uma experiência incrível que eu tive em agosto de 2020. Eu sempre fui uma pessoa, sempre frequentei, eu sou evangélica, e eu sempre frequentei as igrejas e tal, mas antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu conhecia um Deus distante, um Deus que protege, mas ele era distante. Mas eu era distante dele, não ele que era distante de mim. E eu vivi uma experiência incrível em agosto de 2020. Eu peguei o Covid e nisso o Covid veio em mim de forma muito devastadora. Já no segundo dia que eu estava com Covid, eu já prostrei. E foi assim, eu tive muita febre, muita dor de cabeça. E eu ia para o hospital, na época, aqui na minha cidade ainda, os médicos aqui ainda não tinham UTI. E aí eles falavam, olha, você tem que voltar para casa e tomar medicação. E eu voltava para casa, mas eu fui cada vez ficando pior. E, e aí eu tive muito medo. E aí eu voltei para o hospital e falei, olha, vocês precisam me atender, porque eu preciso de atendimento. Quando eles viram, aí eles pediram uma tomografia do meu pulmão. E foi detectado que o meu pulmão já estava com 50% comprometido. E houve a necessidade de pedir uma UTI para mim, naquele momento. E na minha cidade não tinha UTI, então tinha que pedir fora. Conseguiram uma UTI para mim, era uma UTI pública, só que naquela época estava muito lotado. E eu confesso para você que eu tive muito medo, e aí, um amigo meu que é médico falou: Meire, vai para uma particular, porque o seu caso é muito grave e eu tô com muito medo. E aquilo me assustou. Eu falei: realmente, eu vou para uma UTI particular. Aí eu fui para uma outra cidade, que é uma cidade vizinha aqui, que foi Goianésia. Na verdade, eu fui para o hospital que tinha UTI. Se houvesse a necessidade, eu ia para a UTI. E eu fiquei lá internada durante uns 5 dias. Quando eu precisei da UTI, eu senti uma falta de ar muito grande. E eu vou falar para vocês, foi uma experiência assim. Era como se eu estivesse afogando no seco. Era como se eu estivesse morrendo. A UTI do hospital estava lotada e eu não tinha como ir para aquela UTI. Precisou pedir uma UTI móvel urgente para que eu fosse transferida de cidade. E o tempo todo eu estava muito lúcida. Nesse período eu estava muito lúcida. Eu não tinha ar para respirar. Eu estava de máscara. Mas a minha mente estava muito. Eu sabia tudo o que estava acontecendo. E eu escutava a enfermeira olhar para o médico e falar assim: quanto tempo de vida que ela tem? Ele falava: olha, no máximo 40 minutos. Ela só vai ficar uns 40 minutos viva. E tinha 3 cidades para eu ir. Uma era 40 minutos da cidade que eu estava, a outra era mais ou menos 1h15 e a outra 1h30. E aí o médico falou: vamos levar ela, deixar ela viva até a primeira cidade. De lá a família dela resolve o que ele faz. E assim eu fui nessa E UTI você ouvindo móvel. tudo. Hã? E você ouvindo tudo. Lúcida Ouvindo ouvindo tudo. tudo. Tudo, tudo, tudo. Era como se Deus quisesse que eu, tipo, filha. E era tão incrível, Kelly, que ao mesmo tempo que humanamente eu pensava que eu ia morrer, aquela esperança lá no fundo falava no meu coração: eu tô com você, filha, eu tô com você. Quando eu pensava que o ar já não dava mais, eu pensava: não, agora eu vou morrer. Eu senti uma esperança tão grande. Eu falava: não, eu vou voltar para eu contar isso, porque eu tô vendo tudo. E aí me levaram para essa UTI. Cheguei na UTI, eu fiquei. Passou. Na mesma noite, eu tive que ser entubada. Naquela época eu não tinha nem noção do que era uma intubação. E eu já cheguei na UTI com 95% do pulmão comprometido. Senhor. E aí,
eu fiquei lá nessa UTI entubada durante 10 dias. E eu não tinha reação. O médico chamou minha família por 2 vezes e falou: olha, ela está praticamente morta. A gente não tem mais o que fazer. O corpo dela não aceita nenhum tipo de medicação. Ela não reage a nada. E vocês têm que estar preparados para o pior. E a minha família, meu irmão, minhas irmãs, eles ficaram doidos, porque eles falaram: não, se o coração dela está batendo, a gente vai manter ela aí, que seja nos aparelhos. Só que os médicos não tinham muita esperança para a medicina naquele momento. Eles falavam: olha, vocês vão manter ela no aparelho, mas a gente não sabe realmente o que pode acontecer. Para piorar, eu tive 2 paradas cardíacas. E nessas paradas, os médicos acharam que tinha faltado oxigenação no meu cérebro. Então eles pensaram: olha, não tem muita esperança, a gente não sabe o que a gente vai devolver para vocês. Vocês querem? E ele perguntava para minha família: vocês querem que mantenha os aparelhos ligados? E graças a Deus, a minha família falou: enquanto o coração dela estiver batendo, a gente quer os aparelhos ligados. E foi tão incrível, porque na própria UTI, eles ficaram muito emocionados quando eu acordei. Quando eles me estubaram, e eu acordei e conversei normal. E eles ficaram sem acreditar naquilo que eles estavam vendo. Porque o que eu tinha passado para eles, tipo, eu ia ficar com, tipo, eu me estubei. Durante a intubação, eu me estubei por 2 vezes, eu mesmo arranquei tudo. Então, eu me feri, né? Eu feri aqui essa parte de dentro aqui. Então, corria risco de eu nem falar, porque as minhas cordas vocais tinham sido atingidas pela força com que eu puxei o tubo. E quando eu acordei, os médicos ficaram incrédulos. Eu acordei, tinha uma equipe médica me olhando. E assim, durante a intubação, eu vivi um período espiritual muito grande. Eu vivi uma experiência espiritual muito grande. Deus falava comigo. Deus me dava uma paz. E era tão incrível que uma enfermeira trouxe para mim um celular de um áudio que falava assim: você não vai morrer. Você vai voltar para contar essa história para muitas mulheres, para muitas pessoas. E quando eu acordei, eu falava para a enfermeira: quem trouxe o celular? Alguém falou comigo. Ela falou: ninguém falou com você. Ninguém trouxe o celular. Não tinha ninguém aqui. A gente não pode entrar aqui com o celular. Eu não tenho Covid. E eu falava: eu tenho certeza que falou comigo, que eu ia voltar. Eu quero saber quem. E eles não sabiam me explicar quem é que falou comigo. E eu insistia nisso, que alguém falava comigo. E era tão incrível que, quando eu estava entubada, eu escutava as enfermeiras rindo, eu escutava as enfermeiras conversando, e eu achava que eu estava no céu, eu achava que eu tinha morrido. E eu falava: meu Deus, essas mulheres devem ser assistente de Deus. Eu escutava, era muito incrível. Então, É, estava na terra, mas estava espiritualmente ouvindo Jesus falar com você, porque eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não com consigo pensar certeza. em outra situação, eu não consigo pensar, tipo, 95% do pulmão, 2 paradas A parada cardíacas. cardíaca. A família, com toda a fé que você ia sobreviver, mesmo com o médico falando que você poderia ter sequela e que você poderia não resistir, sua família não desistiu de você Não e, existia. e é Deus, e eu tenho certeza que era Deus tocando o coração de todos, né? Se Com fortalecendo. certeza. E foi incrível, Kelly, porque a minha cidade foi uma corrente de oração muito grande. Muitas pessoas orando por mim, muitas. Foi uma corrente de oração muito grande. Quando eu cheguei, eu pude ver o carinho e o amor de Deus com a minha vida. E eu pude ver o quanto a fé move montanhas. Os meus irmãos passaram noites em claro na igreja orando por mim. E até esse episódio, assim,
Eu saía, ia para festa, bebia socialmente, né? Tinha uma vida, ia para shows. Depois desse episódio, eu entendi que Deus queria um recomeço. Eu entendi que Deus me queria de uma forma especial. Falou, filha, eu te trouxe de volta. E eu te trouxe para fazer a diferença. E eu falei, Deus, eis-me aqui. E hoje, Kelly, eu levo uma vida assim, totalmente voltada, buscada e buscando a Deus. Eu sou muito grata pelo que Deus fez na minha vida, porque eu sou um milagre. Qualquer médico, qualquer pessoa que me acompanhou ali naqueles dias fala: você não tinha condição de viver, você não, humanamente falando, cientificamente falando, a medicina não tinha vida para você. Ainda que tivesse, você tinha que estar com sequela, você tinha que estar com algum problema. E hoje eu posso dizer que eu não tenho nenhum tipo de sequela, nada, absolutamente nada. Deus me restaurou por inteiro, totalmente, Em corpo e alma, né? de corpo e alma. É Nossa, e isso. agora você mostrou para você como viver para ele agora, né? E foi o que você É, sentiu no seu coração, porque como cristã, você já tinha essa sensibilidade com Deus, né? Já tinha essa já. afinidade. E aí depois ainda passando por tudo isso, né? Porque infelizmente, né, nós seres humanos, a gente conhece mais a Deus na dor, né? Na Com aflição. certeza, com certeza. Infelizmente, né, nós humanos somos assim. E aí, então, foi aí que realmente eu acredito que Deus intercedeu para cumprir o projeto que, desde lá da Com gestação certeza, da barriga da sua mãe, já com existia no meu certeza. ponto de Já. vista. E é tão incrível, Kelly, que há pouco tempo atrás eu conversei com uma pessoa que conheceu. Eu não cheguei a conhecer a minha mãe biológica, eu não cheguei a conhecer, porque ela morreu, eu tinha 3 meses. E eu não tive contato, então eu não cheguei a conhecer. E uma pessoa, há poucos dias atrás, que conheceu ela, falou assim: Meire, tem uma coisa que você não sabe, mas eu não quero que isso entristeça seu coração. A sua mãe não te queria. Você não era para ter vindo ao mundo, porque ela não te queria. Mas eu sou um projeto de Deus, eu não sou um projeto de um humano. Eu sou um Sim, projeto de Deus, nem né? eu. Então, essas coisas me fazem cada dia enxergar mais o Deus que eu sirvo, né? Então, cada dia eu busco mais, cada dia eu quero testemunhar mais o que esse Deus faz, porque esse Deus transforma, esse Deus traz vida e é um Deus maravilhoso. E eu só quero agradar. Hoje eu vivo para agradar a Deus, não para fazer as minhas vontades, mas eu quero agradar somente a Ele. Amém. Realmente, né? E dá pra. Eu acredito que ninguém vem ao mundo sem um propósito de Deus, né? Com Acontece certeza. que às vezes as pessoas, nós mesmos, deixamos de ouvir Deus, né? Por conta do nosso mundo, por conta de sermos já pecadores, já nascermos assim. Mas eu também acredito que tem os filhos de Deus com um propósito maior, onde Ele designa coisas para ser feito. E eu acredito que a sua, vamos dizer assim, a sua cura, a sua família realmente, né? Que te ama. Às vezes, se fosse uma família de sangue, o médico falasse isso, ia, tipo, sofrer, ia falar, tá bom, desliga. Porque na verdade, quando os médicos já vão com essa decisão, eles já vão esperando isso mesmo. Tipo, olha, a gente não tem esperança, né? E a minha família, ela foi muito guerreira, porque ela falou, não, enquanto o coração dela estiver batendo, ela vai ficar aí. E Sim, detalhe, eu não tinha um plano de saúde, era tudo particular. Então, mais um motivo para tipo, você falar assim, não, a gente vai manter, a gente vai ficar pagando, a gente nem sabe. É igual o médico falou, eu posso entregar para vocês um boneco, né? Porque como eles achavam que poderia ter faltado oxigenação, então eu poderia estar vegetando na cabeça dos médicos, né?
Sim, Mas Deus estava ali o tempo todo para tá. operar um milagre na minha vida. E operou, né? Diversas Operou. vezes. E tem Maravilha. operado. Tem Muitas operado. vezes, Kelly, esses dias eu ouvi uma coisa e eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes, nosso relacionamento com Deus. Às vezes, quando nós estamos muito na superfície, a gente acaba ouvindo muitas vozes, a gente acaba ouvindo muitas pessoas, muitas opiniões. Mas quando a gente mergulha no relacionamento com Deus, a gente está lá no fundo. E aí, quando a gente entra nesse mergulho com Deus, quando a gente entra nessa profundidade, a gente quer ouvir só a voz dele, a gente não fica ouvindo vozes exteriores. Então, eu acho que é isso. A gente tem que parar de viver na superfície e ouvir as vozes. A gente tem que aprofundar, tem que mergulhar para ouvir somente a voz de Deus, para saber o que Deus quer, qual o meu propósito na vida, qual o seu propósito. E é isso que a gente tem que fazer. Sim, se entregar verdadeiramente para Jesus Com certeza, e para honrá-lo aqui na terra, né? Porque aqui com estamos de certeza. passagem e essa história é mais um motivo para todos acreditarem, né? Que Deus intercede por nossas vidas. É claro que existem momentos assim que Deus também é chegada a hora da pessoa, né? Claro, Assim como, por eu exemplo, creio. João Batista, o melhor amigo de Jesus. Ele poderia, né, salvar, mas era chegada a hora dele, né? Mas Sim, e quando não é chegada a hora e a pessoa tem fé, está em Cristo, está em Deus e consegue ouvi-lo, né? E você já estava ouvindo ele, né? com certeza, com Diretamente. certeza. Era ele quem te mantinha lá, né? Mesmo com parada cardíaca, com 95% do pulmão funcionando, a palavra que você escutava era de Deus, eu tenho certeza Com disso. certeza. Eu tenho a plena certeza disso também. E foi incrível que quando eu voltei da parada cardíaca, eu senti uma paz que era como, eu vi, engraçado, é uma parte. Eu olhei para o teto, eu vi uma flor enorme, muito grande, uma flor vermelha. E essa flor veio caindo lentamente em mim. Quando ela tocou em mim, eu senti uma paz. E era como se o Espírito Santo estivesse falando: fique em paz, você está de volta. E foi quando eu acordei e toda a equipe médica em volta de mim, sem entender nada do que estava acontecendo, e eu estava conversando normal. E eles me perguntaram: o que aconteceu? E eu falei: nada. Aí eles ficaram sem entender por que eu estava conversando. Eles falaram: você sabe por que você está aqui? Eu falei: sei. E eu contei tudo para eles o que tinha acontecido e por que eu estava lá. E eles falaram: meu Deus, ela está totalmente lúcida, ela sabe tudo o que aconteceu. E eu sabia tudo o que tinha acontecido. E hoje você nos dá esse testemunho, né? Esse não, vários, né? O testemunho de que o amor ele existe, ele é incondicional, independente do sangue. O Com certeza. testemunho da aceitação da situação também e da compreensão da situação do seu pai, dos seus Claro, pais, né? Um testemunho de uma mulher que, tipo, não se fragilizou e sim se fortaleceu e se espelhou no exemplo da sua mãe e foi buscar estudar, buscar ser independente, buscar ter uma carreira e daí buscar a empreender, que é o que te fazia feliz. E ainda, com tipo, aí certeza. faltava uma coisa, né? Faltava você estar cada vez mais próxima de Deus. Com E certeza. é desse jeito que às vezes ele mostra pra gente, né? É que nem Com quando a gente certeza. tem um filho pequeno, vai, não coloca a mão na tomada, não coloca, vai tomar choque, vai explicando e vai pondo. A hora que toma o choque, já se conscientiza. Eu acho que tem coisas que acontecem na vida, é Deus dando um choque na gente, falando, viu? Tô Com aqui, ó. certeza. Vocês estão É. aí para a minha honra e para a minha glória. Vamos lá. Eu entendi tudo isso que eu passei como um recomeço, sabe? Deus estava me chamando para recomeçar. Falou: filha, eu te chamei para ser minha filha e para dar testemunho de mim nessa terra. E agora você vai começar a fazer isso. E a partir daí eu pude entender
que nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome. Amém. E foi assim, né? Foi assim que a gente se conheceu, né? De forma Foi, maravilhosa. foi. Eu Foi. agradeço a Deus por essa oportunidade de conhecer uma mulher maravilhosa, batalhadora como você. Você é um exemplo de mulher, Kelly. E eu sei que Deus tem um propósito para nós ainda nessa terra. Muito Eu também grande. sei, eu também acredito, no meio tipo de 5.000 pessoas, pelo menos, a gente foi sentar uma do lado da outra e é um propósito de Deus e se conhecer, ter essa afinidade e Com esse certeza. propósito com Deus, eu tenho certeza disso. E eu agradeço muito todo o seu carinho desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Eu fico feliz em poder ter uma que você é minha amiga, que eu desde o primeiro dia que eu te vi, eu me orgulho de ter você como minha amiga, essa mulher batalhadora, sabe? Por isso que na hora que eu senti que eu tinha que fazer esse projeto, eu falei assim, amei, porque ela é uma das mulheres apaixonantes que eu conheço. Ela é um exemplo de ser humano, de mulher, pessoa guerreira, do bem de Deus, que vai mostrar muito ainda nesse mundo, nessa terra aqui, tudo que Deus tem para todos, né? É só a gente abrir os olhos e querer ouvir, Com né? certeza. Eu que E agradeço agora você. vou fazer assim uma pergunta para você, se você hoje assim, o que você deixa de conselho para as pessoas que estão te ouvindo, que você tem uma história de superação, de lutas, de batalhas, e tipo, você só consegue e de forma genuína, através da sua fé, enxergar o bem que Deus tinha de propósito na sua vida, sem nenhum tipo de lamentação, porque a gente tem os percalços da vida. Mas Claro. qual o recado que você deixa para essas pessoas que estão te ouvindo? Bom, eu queria dizer que quanto maiores as batalhas, maiores serão as vitórias. Vocês podem ter certeza disso. Eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi, por todas as dificuldades, por todas as lutas, porque foram através delas que eu consegui, ser a pessoa que eu sou hoje. Eu agradeço a Deus por tudo que passei, porque, como se diz, sem os gigantes, não há como. Davi, ele teve que vencer um gigante para ele ser rei. E todo mundo duvidava. E quanto mais as pessoas duvidam de você, mais Deus te honra. E quanto mais dificuldades nós temos nessa vida, vocês podem ter certeza, são essas dificuldades que Deus coloca no caminho para que a gente aprenda, através da dificuldade, a ser uma pessoa melhor. Eu agradeço cada luta que eu enfrentei até hoje, porque foram elas que fizeram ser quem eu sou hoje. É, Na verdade, é bíblico, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E a gente, acima de qualquer problema, a gente tem um Deus que está de mãos estendidas e que a gente possa sempre estar olhando para Ele. E é isso. Maravilha. É tudo isso, né? Eu agradeço novamente a sua disponibilidade e pelo seu testemunho. E mais uma vez eu parabenizo a pessoa, o ser humano, a mulher que você é. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem muitos propósitos na sua vida. Tenho muita certeza disso. Tenho certeza que ainda a gente vai sorrir muito e vai Vai, cantar muitas vitórias em nome de Jesus. com certeza, eu recebo em nome de Jesus. Eu te agradeço infinitamente pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada. Como eu já disse, você é uma mulher admirável, uma mulher batalhadora, e foi um presente de Deus a sua amizade para mim. E eu estou muito feliz com o convite.
Um beijo grande. Eu que E a gente agradeço. vai se encontrar muitas vezes ainda, Vamos, tá? vamos sim. Vamos, Né? com toda certeza vamos. Um Muito beijo. obrigada. Obrigada Beijo. muito. Você mora no meu coração e eu tenho muito Te orgulho de digo você. mesmo. Te digo mesmo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.